No capítulo 14, Mateus 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22, nós vamos ministrar a palavra. Daqui a pouco meu xará, pastor Tiago Amaral, vai ministrar a oração da campanha, da unção profética. Mas nós vamos antes aqui meditar naquilo que Deus tem para falar conosco. Mateus 14, a partir do verso 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, vem falar conosco nesta noite. Vem nos levar a um ano sim de recomeço profético. E o que nos leva a recomeço, e o que nos leva a nova vida é só a palavra de Deus. Não tem outro lugar, não tem outra condição. Meu Deus, que este instrumento sobrenatural que é a tua palavra venha nos modificar por dentro agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre tempestade ou sobre tormenta. Dá no mesmo, quando eu usar uma palavra, entenda a outra. Tempestade é algo inevitável nas nossas vidas. Eu não sei, será que está chovendo agora? Acho que não, né? Mas estavam as nuvens bem fortes. Talvez eu vou estar falando sobre chuva e vai estar chovendo. Vou estar falando sobre tempestade e vai estar chovendo. Mas estamos em épocas propícias a tempestades, verão. Eu me lembro de um tempo atrás, eu passei por uma assim que essa me deu medo. E faz parte da tempestade a gente ficar com medo. Faz parte da vida. Eu estava na rua no meu carro. E aí veio aquela tempestade de final de tarde, bem de verão mesmo. E veio uma chuva muito forte que de repente virou chuva de granizo. Mas assim, aquelas pedronas mesmo, uns pedação de gelo caindo em cima do carro. E eu, meu Deus, vai quebrar o para-brisa, vai estragar a lataria, vai arranhar a pintura do carro. Eu fiquei com medo até por mim. E naquela hora eu não tinha controle sobre aquela tempestade. Eu quero que você comece a se atentar para essa palavra. Para o controle, ou na verdade para a falta dele. Então eu não tinha nenhum controle, não tinha como eu estralar os dedos ali e a tempestade parar. Ela ia continuar até que terminasse o curso dela. O máximo que eu consegui fazer foi me esconder ali debaixo de um posto de combustível. Todo mundo estava tentando fazer o mesmo. O máximo que eu dava para fazer é tentar me proteger para ter as avarias mínimas no carro, ou até sobre a minha vida, se a coisa começasse a ficar mais feia. Sobre as tempestades, irmãos, o que nós primeiro entendemos é que nós não temos controle sobre ela. Nós estamos vivendo sob uma tempestade metafórica, né? Eu vou usar o termo tempestade para descrever a pandemia que a gente está vivendo. E eu sei, meu irmão, que você está cansado de ouvir isso, mas não tem como eu não falar disso. Não tem como eu chegar aqui e começar a falar de um país e um reino que não existe. A gente está vivendo isso, e talvez vamos viver por algum tempo. Estamos debaixo dessa tempestade. E se tem uma coisa que ela serviu, foi para nos ensinar que nós não temos controle sobre nada. Você pode dizer um glória a Deus por causa disso? Você não tem controle. E aí você vai dar um glória a Deus dobrado, porque se você não tem controle, o Senhor tem todo o controle. Aleluia. Nessa pandemia, meu irmão, acho que poucas vezes na minha vida eu tive tantas palavras proféticas como nesses últimos
12 meses, Deus falou muito comigo de forma profética. Muita coisa eu entreguei para a igreja, outra eu guardei para um momento oportuno, para um momento em que eu vou ter que falar e não é agora. Mas Deus falou demais, meu irmão. Tempestades, a gente aprende que nós não temos controle, e nós começamos a confiar mais num Senhor que tem todo o controle. É também hora da gente ouvir como nunca. É hora da gente entender a voz dele como talvez de uma forma inédita, como a gente nunca entendeu antes. O Senhor tem muito para falar conosco durante esses momentos difíceis e terríveis que estão assolando toda a terra. E assim foi com os discípulos, nessa passagem que eu li para vocês. Jesus mandou eles bem para o meio de uma tormenta. A Bíblia fala, eu li com vocês no versículo 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Jesus mandou eles para aquele lugar, não foi porque eles escolheram, não foi algo randômico, aleatório, aconteceu, não, Jesus já sabia. Jesus mandou eles para lá, e era uma forma de Jesus trabalhar com os discípulos. Para vocês entenderem o contexto de Mateus 14, que é esse capítulo que a gente leu, um pouco antes, versículos antes, e é o mesmo contexto, é o mesmo dia, Jesus tinha promovido a primeira das duas multiplicações que ele faz nos evangelhos, ele faz 2 vezes, multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplicou os alimentos, alimentou ali entre 10 a 20 mil pessoas, a gente não sabe ao certo quantas pessoas tinham ali, haviam 5 mil homens, então vamos supor de 10 a 20 mil pessoas no total. Jesus fez aquele grande milagre, mas aquele milagre foi sobretudo para a multidão. E eu quero que você defina bem que há 3 círculos, ou 3 distâncias que nós temos de Jesus: a multidão, os discípulos e os amigos de Jesus. Quem quer ser amigo de Jesus em 2021? Aleluia! É um baita recomeço, deixar de ser multidão, pular essas etapas, passar a ser amigo, estar próximo de Jesus. Então quando Jesus multiplica os pães, ele multiplica porque a Bíblia fala, um pouco antes do que a gente leu, que ele teve compaixão da multidão. Jesus não falou, eu estou com compaixão dos discípulos ou dos amigos, não. Ele teve compaixão da multidão e aí multiplicou os alimentos. Foi um milagre, sobretudo para a multidão. Se a gente for pensar que Jesus está no centro e havia um círculo de 20 mil pessoas, tem pessoas que estavam na borda do círculo, 20 mil é muita coisa, muita coisa. Pessoas estavam lá na borda do círculo, que nem ficaram sabendo que foi um milagre. Eles comeram, opa, comi, que bom, Jesus, esses discípulos são gente boa, não precisei ir ali na vendia comprar, não precisei gastar meu vale refeição aqui, comi de graça, já estou abençoado. Essa é a multidão. E muitas vezes nós, crentes de muitos anos, como eu, que era aqui da década de 80, de repente somos crentes há muito mais décadas do que isso, e somos multidão desde sempre. E Jesus está nos chamando para mais perto, para estar naquele círculo íntimo. Porque se a multidão nem ficou sabendo, muitos nem ficaram sabendo que era milagre, só comeram, e uma hora a fome volta, aqueles que estavam próximos viram uma multiplicação, viram um milagre, e viram, esse aqui é o Filho de Deus, aleluia. Só o Filho do Homem para fazer uma coisa tão maluca como essa. Nunca vi isso, só podia ser o ungido, o Messias, o prometido Jesus. Meu irmão, nós temos que nos desacostumarmos a ser multidão. Eu já fui da multidão. Eu era crente desde sempre, filho de pastor, e era da multidão, não me envergonho, ou na verdade deveria até ter vergonha de falar isso. Mas um dia eu entendi que não bastava ser multidão, não bastava, eu já era da liderança de jovem, mas era multidão. Jesus estava me chamando para mais perto. Quem quer estar perto de Jesus hoje? Aleluia. Jesus está te chamando, igreja. Nós pensamos em recomeço na vida profissional. Não, esse ano eu entro na faculdade, não, esse ano eu termino a faculdade, esse ano eu tenho um filho, esse ano eu tenho um segundo filho. A gente vai pensando em muitas coisas importantes, não vou negar, nobres. Mas e o assunto principal? Jesus tem que ser o nosso assunto principal. Como Paulo fala, eu não vou saber entre vós a não ser outro assunto que não seja Jesus crucificado. Não era só Jesus, é que Jesus crucificado. Jesus chama para o Getsêmani, não é a multidão, nem os discípulos, chama só 3. Jesus chama para o monte da transfiguração, para o monte Tabor, só 3. Hoje o Senhor está nos chamando para mais próximo, e Ele tem uma obra para fazer, se nós estamos mais próximos, é uma obra diferente.
E aí a obra que Jesus fez com a multidão foi multiplicação, mas a obra que Jesus fez com os discípulos, com os mais próximos, foi tempestade. E aí você fala, mas pastor, eu não quero tempestade, chega de tempestade. Meu irmão, seja Jesus que está te chamando. E aí Jesus te mostra, meu filho, eu estou te levando para aquele lugar, eu te quero lá. Lá tem relâmpago, lá tem onda forte, lá tem vento, mas lá tem Jesus. Meu irmão, eu vou agora, aleluia. Quem vai para esse lugar? Glória a Deus. Meu irmão, não importa o lugar, importa quem está lá. Se Jesus está lá, eu estou lá, glória a Deus. Isso é recomeço. A gente fica esperando a tempestade passar, e quando a gente olha, a gente vê que o vento só cessou depois que Jesus subiu no barco. Aconteceu tudo aquilo, a tempestade foi passar depois. Primeiro eu mudo com Jesus, depois muda lá fora, amém? Você pode dizer um glória a Deus para isso? Primeiro eu mudo aqui dentro. Essa é a mudança que importa, essa é a mudança definitiva. E eu estou esperando que meu esposo mude, que meu patrão mude, que meu vizinho mude, mas e eu e Jesus? Nesse ano muda eu e Jesus, amém? Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia. Isso é recomeço, parte de mim, parte da minha vida com Jesus, parte de eu obedecer Jesus, custe o que custar. Os discípulos não queriam ir sem Jesus, entendo, porque Jesus falou, olha, vocês vão pegar o barco. Jesus nem conta da tempestade, olha que Jesus é bonzinho, né? Jesus não dá todos os detalhes. E quando alguém chega em você e fala, olha, eu já sei todo o plano de Deus para a minha vida, é porque ele não sabe, ou porque não é plano de Deus. Deus, ele parece mapa do tesouro. Já viu naqueles filmes antigos, desenhos? Eu lembro de um desenho do DuckTales, não sei se alguém vai lembrar desse desenho, eu gostava demais, né? Já que eu estou falando de anos 80 aqui, né? Nos anos 80, aí tinha um mapa lá com um xizinho vermelho, e o tio Patinhas tinha que ir para aquele lugar, tinha um xizinho, ele não sabia exatamente como chegar. E muitas vezes é assim que é a promessa para nós. A promessa, antes de tudo, é um mapa, é um X num lugar. Olha, eu te quero lá. O que vai acontecer daqui para lá é melhor você não saber. E aí a gente fica pedindo de Deus detalhes, e pedindo de Deus sinais e confirmações. Meu irmão, só obedece. Você está disposto a obedecer? Aleluia. É só obedecer, igreja. Para de exigir de Deus. Quem é você ou eu para exigir alguma coisa de Deus? O Senhor está nos chamando a obediência irrestrita. Nesse ano, eu não sei como foi aqui no setor leste universitário, mas a nossa igreja, na Igreja de Deus da Vila Regina, meu irmão, a gente sofreu como nunca. Nós estamos comemorando, pastor, nesse ano 10 anos de igreja. Feliz, oh glória a Deus, 10 anos de igreja. Comecinho do ano, 23 de janeiro, 10 anos de igreja, 2020. Mal sabíamos tudo que íamos passar. E aí veio a pandemia. Meu irmão, lá nós perdemos pessoas para a Covid, lá na nossa igreja. A família da pastora da Poema, da minha esposa, foram 3 pessoas em um mês. Morreu um tio, passou 15 dias, outro tio, mais 15 dias, o terceiro tio, todos para a Covid. Foi trágico a pandemia lá na nossa igreja. Doeu na gente, doeu demais. E aí chegou um ponto em que a gente queria chorar os nossos mortos, a gente queria fazer algo profético. Deus começou a nos chamar para fazer algo profético. E aí Deus nos chamou a um ato profético. A gente ia para um parque aqui em Goiânia, isso no meio da pandemia. A gente tomando todos os cuidados, com todas as restrições. Nossa igreja demorou muito para reabrir, por todas as tragédias que aconteceram lá. E Deus mandando a gente fazer um ato profético em um lugar público. E minha esposa estava muito convicta, mas eu não. Falei, não, mas será que a gente vai fazer esse ato profético? E aquela dor ainda das mortes, a gente querendo ir lá chorar e orar, fazer uma coisa muito profética, mas eu ficava na dúvida, será que é de Deus? E fomos, acabamos indo. E a gente foi lá para fazer uma oração, uma coisa simples, 5 horas da manhã. A gente estava lá no Parque Vaca Brava, no meio da pandemia, no auge da pandemia. E a gente foi lá mesmo assim, em obediência a Deus, só para orar. A gente ia orar lá, ia fazer um ato ali, uma coisa, né, para homenagear, para orar. Sabe o que virou esse ato? De repente, quando deu 6 da manhã, já ouviu falar em Bom Dia Goiás? É um jornal da Rede Globo. Pois eles estavam lá, entrevistando a pastora da Poema, e ela fez uma oração ao vivo na Rede Globo, a TV mais satânica que existe, dando espaço para um pastor evangélico fazer uma oração. Isso é profético. Sabe por que isso aconteceu? Porque a gente obedeceu, mesmo com medo. Eu estava com medo, nós não vamos, não é hora de ir, está na pandemia, talvez isso é da nossa cabeça, não era de Deus.
E lá estava a gente, proclamando Jesus em televisão ao vivo, para quem quisesse ouvir. Irmãos, quando você obedece, ou cabe a você a obediência, e o resultado cabe a Deus, aleluia. Nós queremos controlar o resultado, mas o que nós podemos controlar é a nossa obediência. Os discípulos, mesmo não querendo ir, foram, passaram maus bocados. A gente entende que eles saíram lá da beira da praia, a mais ou menos 6 da tarde, começo da noite. E a Bíblia fala que desde o começo eles foram fustigados pelas altas ondas, pelos ventos fortes. Jesus só foi aparecer para eles andando sobre o mar. Jesus vem em grande estilo, né? Se os discípulos vão de barco, Jesus vem andando sobre o mar. Jesus é Jesus. Eles sofrem com as ondas pelo menos umas 9 horas, das 6 da tarde até pelo menos as 3 da manhã. É isso que a gente entende lendo a passagem que a gente acabou de ler. Então eles ficaram ali de 9 a 12 horas sofrendo, com medo e clamando: meu Deus, é agora que eu vou embora, é agora que eu morro, e nem Jesus para estar aqui do meu lado. Senhor, vem me livrar, Jeová tem misericórdia. E eu imagino que eles clamaram aquela madrugada inteira. Eles clamaram por Jesus. E aí isso acontece muito com a gente. E o que Jesus faz? Jesus responde, Jesus vem. Quando nós clamamos, Jesus aparece. Só que quando Jesus apareceu, o que eles falaram? Peraí, é um fantasma. E eu gosto porque a tradução na NVI usa esse termo, né? É um fantasma. Eles acharam que era um espírito do outro mundo, era uma alma perdida ali, é um fantasma. Era Jesus que eles conheciam muito bem, Jesus com quem eles caminhavam há anos, mas não viram que era Jesus. O vento estava forte demais, o relâmpago falava mais alto que a voz de Jesus. E muitas vezes estamos clamando: Senhor, se revela, Senhor, me responde, Senhor, aparece, Senhor, se mostra. Mas estamos no meio da tempestade, a visão está borrada, é muito ruído, a gente não entende, Jesus está vindo e a gente não está escutando. Nessa noite, se a gente quer recomeçar, quem quer recomeçar aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Se você quer recomeçar de verdade, Jesus está mandando você desligar o seu ouvido, o seu olho natural, o seu coração carnal, e ligar a fé. Quem quer ligar a fé nessa noite? Aleluia. Porque quando nós estamos com a fé ativada, a gente não vê fantasma, a gente vê a glória, a gente vê o Filho assentado à destra do Pai, esperando uma ordem para voltar. Aleluia. Ele está para voltar. Que Ele volte hoje, amém, igreja? Que Jesus volte agora. Quando nós estamos com a nossa fé ativada, nós obedecemos e nós entendemos o Senhor, e nós começamos a obedecer as direções, porque nós estamos aqui fazendo campanha, nós estamos aqui já pedindo um recomeço há muito tempo, e pedindo: Deus, me dá uma direção nova, Deus me dá um novo lugar, me mostra uma coisa nova. E o Senhor está falando: eu não vou mostrar. E aí você pensa: não é falta de fé, por isso que eu não estou ouvindo. Meu irmão, escuta muito bem, olha bem para mim. Por que Deus vai te trazer uma direção nova em 2021? Se a direção que Ele te deu lá atrás, você não obedeceu ainda. O que o Senhor quer de você hoje é que você obedeça aquilo que Ele já falou para você, que você escute aquilo que Ele já falou há muito tempo. Enquanto você não segue aquilo que Ele já falou, Ele não vai falar algo novo. E a gente está querendo coisas novas, está querendo resultados novos, tendo atitudes antigas. Muda as suas atitudes. Você recebe isso em nome de Jesus? Muda. A gente quer uma mudança sem esperar mudar, e a gente não quer obedecer. Jonas passou por algo muito parecido com Pedro. Também estava no meio de uma tormenta, em alto mar, e também foi parar no meio do mar, igualzinho Pedro. Só que o final da história é diferente, porque Jonas estava no meio de uma tormenta por desobediência. Quando nós estamos no meio da tempestade porque estamos em desobediência, o final é parar na barriga do peixe. Mas Pedro, que estava na mesma situação, mas estava em obediência, qual que é o final da história dele aqui? Jesus puxa ele pela mão. Jesus, igreja, quer puxar as suas mãos nesta noite. Recebe isso, aleluia. Mas você vai ter que obedecer. A Bíblia fala assim: mas quando reparou no vento, Pedro ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro chegou a andar sobre as águas. Eu acho isso maravilhoso. A gente recrimina demais Pedro, né?
Pedro talvez seja o meu personagem preferido na Bíblia. É Pedro no Novo Testamento e Davi no Antigo Testamento, porque os dois são muito similares. Aqueles homens que fazem coisas espetaculares, maravilhosas para Deus, mas também quando erra com força. Pedro e Davi são gente como a gente, é a gente. Tem dia que nós estamos brilhando igual Moisés quando desce do Monte Sinai, no outro dia estamos em pecado, faz parte. Graças a Deus que é pela graça, amém, aleluia, é por misericórdia de Deus. Efésios 2, 8 e 9, não é por obras, para ninguém se gloriar, é pela graça de Cristo e pela nossa fé, graças a Deus. Mas Pedro, se ele afundou, Pedro andou sobre as águas, centímetros, metros, não sei, andou um pouquinho sobre as águas, meu irmão, isso já é coisa demais. Eu nunca andei sobre as águas, certamente nunca andarei. Pedro teve fé suficiente. E sabe o que bastou para Pedro? O que ativou a fé de Pedro? Jesus simplesmente falou: venha, aleluia. Bastou escutar venha de Jesus Cristo, e Pedro foi. Quem quer ir hoje, aleluia? Quem quer escutar o vem de Jesus e ir até Jesus, aleluia? Isso é recomeço, é estar juntinho de Jesus. Por você mesmo, irmão, você não vai muito longe, na sua força, me desculpa falar, mas não vai dar certo. Você vai rodar, andar em círculos e parar no mesmo lugar. Mas com Jesus nós vamos longe, glória a Deus. Com Jesus nós chegamos lá. Aquelas profecias e promessas que Deus já nos entregou há tanto tempo, elas começam a se cumprir, mas somente se estivermos em Jesus. E aí você pensa: pastor, mas eu já fui desses crentes, eu já andei sobre as águas, eu já fiz coisas maravilhosas para Deus, já fiz obras grandiosas, só que eu afundei. Meu irmão, não importa o começo, você sabe muito bem disso, importa é como você termina. Se Pedro começa a afundar, Pedro simplesmente fala: Senhor, me salva. E o que Jesus faz? Ele salva, aleluia. É a especialidade de Jesus, Jesus salva. Não precisou de roupa de mergulho para Pedro não morrer afogado, não precisou de uma boia, de pessoas puxando. É a mão de Jesus que puxou Pedro, é a mão de Jesus que vai te puxar nesse ano. Dá um glória a Deus aí, igreja. É a mão de Jesus. E a gente está esperando pessoas, e está esperando de coisas do mundo, está esperando o nosso salário que a gente vai ganhar, que vai aumentar, de um dinheiro, de alguma herança. Meu irmão, é só a mão de Jesus que recomeça o nosso ano, aleluia. E eu quero concluir agora, que a gente vai orar. Jesus, quando ele chega ali no meio da tormenta, Jesus fala só 3 coisas, só 3 frases. A Bíblia, meu irmão, tira tudo da minha vida, mas não tira a Bíblia, amém? Tira tudo da sua vida, mas não tira a Bíblia, amém, igreja? Não dá para tirar a Bíblia da nossa vida. Sem a Bíblia, meu irmão, não vai dar certo. Eu estou sempre estudando a Bíblia, o tempo todo. Eu termino ela e começo de novo, o tempo todo. E eu amo a Bíblia, porque tem hora que a Bíblia é muito elaborada. Ela tem palavras assim tão profundas, e você tem que ler assim para você entender as parábolas de Jesus mesmo. Você não entende primeiro, você tem que entender o porquê, o que está por detrás. Mas tem hora que a Bíblia é certeira, puf, é aquela agulhada lá no coração. É Jesus aqui nessa hora. Jesus, até porque não tinha tempo, senão Pedro afundava, porque senão os discípulos morriam de medo do fantasma. Jesus, ele chega neles e fala apenas 3 frases, e eu estou concluindo agora. Jesus chega e fala, primeiro, coragem, sou eu, não tenha medo. Igreja, eu vou falar isso para você, coragem é Jesus, não tenha medo, aleluia, glória a Deus. Ele fala isso para os discípulos. Ele fala uma segunda coisa: homem de pequena fé, por que você duvidou? Em 2021 nós não vamos duvidar, amém, igreja? Não vamos duvidar nunca mais. Mas ele fala a terceira frase, é nessa que eu quero ficar para concluir. Jesus fala simplesmente: venha. Quando Pedro vê, começa a entender: opa, peraí, não é fantasma não, é Jesus, eu acho que é Jesus. Ele faz uma prova com Jesus, fala: olha, se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Me chama para cima das águas e das ondas, pode chamar que eu vou. E Jesus só fala: vem. Igreja, que essa seja a voz que a gente escute neste ano. Que a nossa vida se vincule a esta palavra, o ir, o vir de Jesus, o continuar a ir até Jesus. Mais do que qualquer outra ordem, qualquer outra estratégia, método que a gente possa aplicar à nossa vida neste ano. Esse é o grande método, ir até Jesus.
Não tem outra fórmula de sucesso, não tem outra receita. Quem quer ir até Jesus? Quem aqui quer ir até Jesus? Ficar em Jesus, permanecer na intimidade com Jesus, não olhar para trás, não andar para trás. Um pouco antes da pandemia, a gente estava numa conferência poderosa lá na igreja. Quinta, sexta, sábado, 4 dias seguidos. Fomos no monte, oramos na igreja, aquele céu na terra. E domingo estava maravilhoso, um pastor que eu gosto muito estava lá, amigo nosso, e aquela pregação. E aí a gente estava encerrando o culto. O pastor Irapoema já estava dando os avisos finais para a gente concluir. O culto já, aquele fogo já estava até passando. Mas de repente Jesus me levou uma visão, ali no meio do culto, um pouquinho antes do final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu estava com o pastor Tiago aqui, pastor Irapoema aqui encerrando o culto, e eu ali, do nada, Jesus me levou. Eu estava vendo tudo acontecer na igreja, escutando, mas eu estava ao mesmo tempo no meio de uma visão. E nessa visão eu me via numa escada. Uma escada sem acabamento, no contrapiso, sem corrimão, igual nesses prédios que está sendo construído. Sem acabamento nenhum, um lugar feio, que não era atraente. As pessoas não gostariam de estar lá. Era uma coisa inacabada, não era coisa bonita, chamativa, era feio. Mas eu estava nessa escada, subi nessa escada. No final do culto, essa visão durou alguns segundos, mas muito claro para mim. E eu subi essa escada e de repente, quando eu olho para trás, tinham pessoas que eu sabia que eram pessoas da igreja, mas eu não conseguia reconhecer os rostos dela. Eu só sabia que eram pessoas próximas de mim, que andavam comigo, pessoas certamente ali da minha igreja, a maioria delas da minha igreja, mas eu não reconhecia quem eram. Eles estavam atrás de mim na escada. Acima de mim na escada eu vi Jesus. E de repente, quando eu olho Jesus, estava Jesus, eu e as pessoas da igreja atrás de mim, todos na mesma escada, todos no mesmo rumo, subindo. Jesus vira para mim na visão e fala: Tiago, você vai me seguir? Eu falo: Jesus, é lógico, eu vou te seguir, eu estou te seguindo, vou continuar te seguindo. E aí Jesus me faz uma outra pergunta. Ele fala assim: Tiago, é o seguinte, esses que estão atrás de você, muitos não vão te seguir mais, muitos vão te deixar. Você vai me seguir mesmo assim? Eu falei: Jesus, não tem como eu te deixar, eu vou te seguir para sempre. Aleluia. Irmãos, meses depois, pessoas morreram na minha igreja. Nunca ninguém tinha morrido na nossa igreja. Morreram de Covid. Com as mortes, outras pessoas saíram da nossa igreja. Foi um ano terrível para nós. Mas eu não posso deixar o meu Jesus jamais. Aleluia. Eu não deixo o meu Jesus por nada. E igreja, este é o compromisso de recomeço que Ele espera de mim, mas de você também. Você está disposto a fazer esse compromisso de jamais deixar a Cristo? Você está disposto? Então fica de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero chamar o ministério, vem aqui à frente.